ele entra a transformação. Hoje, nós vamos ver o milagre que transforma, na experiência e na história de um endemoniado que é conhecido na Bíblia como endemoniado gadareno. Talvez esse seja o caso mais difícil, nós vamos ver por quê nessa noite. Mas eu quero dizer que Jesus, ele vai atrás de toda aquela pessoa que necessita de mudança, de transformação ou de restauração. E você, se você veio aqui nessa noite, é porque o Senhor Jesus, ele está olhando para você, ele já te viu. E a ideia dele, a vontade dele, é que você saia daqui hoje transformado pelo poder dele. Quem crê nisso diz amém. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 13, diz assim: Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e grandes cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe qual o seu nome, e ele respondendo disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não mandasse eles para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Nós vamos ver hoje essa história e as características de como o encontro com Jesus pode ser um encontro transformador e restaurador na vida de uma pessoa. Nós estamos falando aqui de um endemoniado que morava em Gadara, ou seja, Jesus estava em Cafarnaum, de um lado do mar da Galileia, e aquele endemoniado, ele vivia em Gadara, que era do outro lado daquele grande lago, mas Jesus, no seu coração, decidiu encontrar-se com aquele homem. Mas, diga mais, toda vez que Jesus, ele sinaliza que vai fazer uma mudança, uma transformação ou uma restauração, sempre vai haver oposição. O inimigo, ele se levanta para se opor à ação de Jesus. Assim funciona o mundo espiritual. Quando Deus quer agir, o inimigo, ele se levanta para atrapalhar essa ação. Por isso eu posso dizer sem medo de errar: se Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, certamente o inimigo vai se levantar de alguma maneira, de alguma circunstância, de alguma forma, trazendo oposição, criando, quem sabe, uma grande tempestade na sua vida, para impedir você de experimentar o melhor de Deus. Mas o encontro com Jesus pode transformar completamente a sua história. Diz amém? Quando a gente volta no capítulo anterior, no capítulo 4 de Marcos, nós vemos a preparação de Jesus para chegar até o encontro desse homem endemoniado. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 39, diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma ideia fixa, ele precisava chegar em Gadara, porque lá em Gadara tinha um homem que precisava dele. Será que nessa noite aqui nós não temos pelo menos um homem, uma mulher, uma pessoa que precisa de Jesus? E por isso Jesus o trouxe aqui e marcou um encontro com você. E por mais que tenha havido oposições, glória a Deus que você está aqui presente para ouvir essa palavra e para ter esse encontro transformador com Jesus. Então, Jesus despediu a multidão, entrou no barco, diz assim o versículo 36, e o levaram assim como estava naquele barco, e outros barquinhos o seguiam. E ora levantou-se então, 37, um grande temporal, diga grande, temporal de vento, grande temporal. O diabo, ele queria impedir Jesus de chegar até Gadara, chegar ao outro lado. Então ele levantou um grande temporal. Não é uma coisa pequena, era uma grande oposição para que Jesus e os seus discípulos desistissem de estar naquele lugar. Porém, diz o versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo. O que Jesus fazia?
dormia. Ele tinha o descanso de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque nós... você sabe disso, eu sei que você sabe disso. Quando eu descanso, Deus trabalha. Repete. Jesus dormia porque ele sabia que Deus não dorme. O Salmo diz, não dormirá o guarda de Israel, não tosquenejará o guarda de Israel. Ele está vigiando o tempo todo. E como a obra é feita por ele, por mais que o inimigo se levante contra você, o guarda de Israel está do seu lado, guardando, protegendo você de toda aflição. E ele vai levar você ao encontro com Jesus. E esse encontro pode acontecer nessa noite. Diz amém, dá um glória a Deus e dá um aplauso ao Senhor Jesus. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Então acordaram Jesus, despertaram Jesus e disseram, mestre, não te importa que nós pereçamos? E quando Jesus despertou do sono, ele não orou, ele não citou a Bíblia, ele repreendeu. Como alguém pode repreender o vento ou as ondas? Porque tinha um poder maligno por trás daquela tempestade. Então, na verdade, quando ele fala com as ondas e com o vento, ele estava repreendendo o poder maligno. E sabe o que aconteceu? Houve bonança, o mar se acalmou, o vento parou e eles conseguiram chegar do outro lado. Sabe, mesmo que o diabo esteja tentando impedir Jesus de encontrar-se com você, de resolver o seu problema, talvez de você, sua vida ser mudada, completamente transformada. Deus está do seu lado. E essa tempestade que você está enfrentando, ela vai passar. Vire para quem está ao seu lado e diga, ela vai passar. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, quem é crente aqui diz amém. Quando Deus quer fazer uma grande obra, quanto maior a obra, maior a oposição. Repete comigo. Mas quanto maior a obra, também maior a unção, maior o poder e maior a glória. Aquele endemoniado não sabia disso, mas Jesus estava protegido e ele precisava chegar naquele lugar. Então o grande temporal não pôde impedir Jesus. Sabe, nenhum grande temporal vai impedir de Jesus de encontrar com você. Diz amém? Isso. Então, quando Jesus se levanta, a tempestade acalma. Coloca a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim, olha, irmão, quando Jesus levanta, a tempestade acalma. Jesus se levantou e a tempestade acalmou. Nós clamamos aqui pelo nome de Jesus. E Jesus se levantou lá no trono. E a tempestade da sua vida, ela está acalmada, para que você possa ter, nessa noite, um encontro transformador com Cristo Jesus. Diz amém. Sabe, Jesus ele é maravilhoso por causa disso. E hoje, o Senhor está se levantando lá no céu, para que a sua vida, para que a sua família, para que os seus negócios, para que essa tempestade que está atormentando você de uma forma tão profunda, possa ser paralisada. E o milagre da transformação, repete comigo, o milagre da transformação chegue até a minha vida. Então diga para quem está do seu lado assim, eu profetizo o milagre da transformação sobre a sua vida. Sabe, talvez aquele homem seja um dos mais difíceis, dos quais Jesus já precisou operar milagres e transformação e restauração. Mas a história conta assim, que logo que eles desembarcaram em Gadara, na terra dos Gadarenos, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas narraram esse fato. Nós não sabemos necessariamente o nome daquele homem, apenas que ele era gadareno, vivia naquela região. Mas essa história está registrada para nós sabermos, como eu disse aqui antes, que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos vão ter que reconhecer o senhorio de Jesus. Agora, quanto mais opressão, repete, quanto mais opressão ela estiver sofrendo, mais essa pessoa precisa da transformação que vem do poder do Senhor Jesus. Lucas 8, 27 diz assim, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Lucas 8, 29, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões,
tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Marcos capítulo 5, versículo 29, e andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sabe, clamando entre os sepulcros. Essa era a característica daquele homem. Ele vivia no meio dos mortos, ele só pensava na morte, o seu caminho era sempre no meio das coisas fúnebres. Quantas pessoas hoje estão caminhando em caminhos de morte, pensando no desespero, na derrota, na doença, no fim, em que não vão conseguir e não vão resistir. Isso é uma opressão maligna, que muitas das vezes se transforma em doenças como depressão. A doença clínica, depressão, doença mental, depressão, muitas vezes ela é causada justamente por causa de uma opressão demoníaca, da pessoa se sentir sozinho, não conseguir conviver com outras pessoas, por isso vive sempre isolado. E essa era uma outra característica daquele homem, ele vivia sozinho e no deserto, onde não tinha ninguém. Até dentro da igreja nós percebemos isso, quando uma pessoa começa a ser oprimida e o inimigo começa a trabalhar na vida dessa pessoa, a primeira coisa que ela resolve fazer é se afastar. Por quê? Porque o inimigo sempre vai tentar afastar a pessoa oprimida da presença de Jesus, da presença da igreja, da presença da célula. Isso faz parte do trabalho do inimigo. Então, quando você está se sentindo assim, não se afaste, lute contra isso e vença em nome do Senhor Jesus. Diz amém. Então levava aquele homem para o deserto, para lugares áridos, porque aquele lugar era um lugar de maldição, mas Jesus quer trazer você de volta para o lugar de comunhão. Diga: maldição? Não. Comunhão? Sim. No meio de muitos adolescentes, ficar se cortando, sobretudo nos lugares onde os seus pais não conseguem perceber, como na virilha e coisas desse tipo. Por que fazem isso? Porque também é fruto de uma opressão maligna. E essas coisas se difundem por aí através de rede social, de internet e tantas outras formas. A Bíblia nos conta uma história, e você conhece isso, quando o profeta Elias estava diante dos profetas de Baal, lá no livro de Reis. Então os profetas de Baal clamavam e gritavam pela presença daquele ser maligno, e para poder atrair a presença dele, o que eles faziam? Eles se cortavam. Então esse corte, essas feridas no corpo, essa automutilação, também é opressão maligna. Aquele era um vil pecador condenado, ele vivia nu. Vivia o quê? Nu. As pessoas hoje estão andando semi-nuas, talvez porque queiram aparecer, porque acham que só são valorizadas quando mostram o corpo, e aquelas que talvez não tenham a mesma condição de mostrar o corpo, porque são, a seu ponto de vista, feios ou feias, e não conseguem fazer isso porque alguém vai rir delas, elas se sentem mal com isso, porque o padrão e o status social é mostrar o corpo nu, semi-nu. Essas coisas são opressões malignas. Está na cara que são opressões malignas. O diabo trabalha para despir alguns e para deixar outros maus, porque não conseguem se despir. Quanto menor, melhor. Não. Entenda que o inimigo está trabalhando para poder mudar os valores, mas esses valores precisam ser permanecidos, são os valores do Senhor Jesus. Mas quando uma pessoa que anda nua se encontra com Jesus, ela é completamente como? Transformada. Então olha só, olha as características daquele homem, e talvez essas características ela se aponte também para alguns de nós. Só pensa em morte e doença. Ele vivia sozinho e solitário, ele vivia ferindo-se com pedras, e ele vivia nu. São 4 características que nós vemos muitas das vezes sendo reproduzidas na vida de tanta gente. Talvez alguém perto de você seja assim, você não, claro, mas talvez perto de você alguém esteja sofrendo desse mal. E o Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui assim. Ele está me mostrando mulheres assim, se isolando, solitárias, às vezes rindo, mas se sentindo sozinhas, se sentindo feias, se sentindo desprotegidas, se sentindo afastadas. Hoje é o dia do encontro com o Senhor Jesus, e é um encontro transformador, e você vai ver, se você crer, que nada disso faz diferença. Jesus, ele não quer olhar para o seu corpo nu, não tem nenhum interesse que você se machuque. Jamais
vai querer que você fique isolado, afastado. Muito pelo contrário. Porque ele valoriza você do jeito que você é. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, do jeito que você é. Às vezes você mesmo não está satisfeito com o jeito que você é. Eu estou falando aqui de características físicas, irmãos. Não tem nada contra se você é gordinho querer ir para a academia, se você é magrelo querer fazer uma dieta para poder ganhar um pouco de massa muscular ou de gordura. Não é essa a questão. Quando a opressão do diabo vem, o magrinho se sente mal porque é magro, o gordinho se sente mal porque é gordo, o baixinho se sente mal porque é baixinho, o grandão se sente mal porque é grandão. Não é assim? O barbudo se sente mal porque é barbudo e o careca se sente mal porque é careca, mas o cabeludo também não gosta. Por que é cabeludo? Porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O encontro com Jesus, ele é, diga, transformador. E quando nós temos esse encontro com Jesus, ele vai mudar radicalmente a nossa vida. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, mas ele não está satisfeito como eu sou, mas ele quer que você entenda que ele ama você do jeito que você é. Entendeu? Ele aceita você do jeito que você é. O leproso era abominado por todas as pessoas, mas Jesus, quando se deparava com o leproso, ele ia tocar, ele ia encostar as suas mãos no leproso. Por quê? Porque ele gostava da lepra? Não, mas ele amava o leproso, de maneira que aquele leproso podia ser limpo. Sabe, hoje Jesus quer tocar em você, para que essa lepra, dessa culpa, desse ressentimento, dessa tristeza, dessa vergonha, dessa dúvida, ela possa sair definitivamente da sua vida e você possa experimentar a transformação, assim como aquele endemoniado gadareno experimentou. Diz amém. Amém. Sabe, Jesus, quando foi naquele lugar, o único objetivo dele era se encontrar com aquele homem. Ele não tinha outra agenda. Tanto é que depois, quando alguém disse assim, vai embora, porque os demônios entraram nos porcos, Jesus meteu o pé, entrou no barco e voltou para o outro lado. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Talvez, diga talvez Jesus tenha vindo aqui nessa noite só para encontrar você. Isso não seria a primeira vez. Ele entrou em Jericó só para olhar para Zaqueu. Ele vai a lugares, às vezes, por causa de uma pessoa, e essa pessoa, que talvez todos detestem, talvez você mesmo se odeie, ele veio aqui para poder encontrar contigo, abraçar você e mudar a sua história. E sempre tem trouxas, idiotas que estão em volta da gente, rindo, ridicularizando. Isso é a roda dos escarnecedores, esses são os caminhos dos pecadores. Entende? Não se importe com isso. Coloque os seus olhos em Jesus. Jesus. Braços abertos para receber você. O Senhor Jesus, quando aquele endemoniado se prostra diante dele, pergunta qual o seu nome. E o bichão que estava lá diz legião. Por quê? Não é legião, irmãos. Uma legião são 6.000 soldados romanos. 6.000. Aquele homem estava possesso por 6.000 demônios diferentes. 6.000. Olha o tamanho da crise, o tamanho da dor, o tamanho da dificuldade. E os demônios que são territoriais, eles diziam, não entre porque a gente vai embora daqui. Pedia para Jesus, ainda não chegou a nossa hora, deixa a gente entrar nos porcos. E tinha uma manada de porcos, de 2.000 porcos ali. E Jesus disse, pode ir para os porcos. E eles foram para os porcos. E os porcos se jogaram no lago da Galileia, se mataram, se suicidaram. Por quê? Porque eles não aguentaram nem por um minuto a presença de demônios nele. Diga, 2.000 porcos, 6.000 demônios, 6 dividido por 2 dá? Oh, meu Deus, turma boa de matemática. Eu acho que é difícil na leitura, né? Mas na matemática somos bons. Cada porco, então, recebeu quantos demônios? Cada porco recebeu 3 demônios, 6.000. E eles se mataram porque eles não aguentaram o tormento de 3 demônios. Mas aquele homem vivia com 6.000 demônios. Sabe, não existe dificuldade, não existe problema que Jesus não possa resolver na sua vida. O problema é que você está olhando demais para o problema. Vamos fazer uma redundância, né? O problema é que você está olhando demais para o problema. O dia que você aprender a olhar para Jesus, você vai ver que os problemas eles vão começar a desaparecer. Porque o nome de Jesus, digo, o nome de Jesus, está acima de todos os problemas.
Lucas 8, 34 e 35 diz assim: e os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. E de fato acharam um homem de quem saíram os demônios. Como é que ele está agora? Diga, vestido, em pleno juízo e assentado aos pés de Jesus. É isso que Jesus quer para você, que você esteja vestido. Eu não estou falando simplesmente de roupas, mas eu estou falando vestido de Cristo. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu. O pecado nos despe, o pecado nos expõe à vergonha. E nós ficamos vergonhosos, sentimos vergonha do pecado, porque a culpa vem. E é como se todo mundo pudesse ver o nosso pecado. O pecado nos expõe à vergonha. Mas o Senhor Jesus, Ele nos veste. Adão, o que Deus fez, Ele matou o cordeiro. E com a roupa, com a pele do cordeiro, Ele vestiu Adão. E não era simplesmente tapar a genitália de Adão e de Eva, mas era para tapar a vergonha. Sabe, Jesus é aquele que pode tapar a sua vergonha. Jesus é aquele que retira a sua vergonha. Jesus é aquele que perdoa o seu pecado e tira de você a sua culpa. Por isso, aquele endemoniado que vivia nu, agora ele está o quê? Vestido. Diga, vestido. Vestido, vestido. E não é só isso, ele estava vestido, estava em perfeito juízo. Ele estava lúcido, agora ele não ficava mais se cortando, se mutilando, agora ele estava lúcido. Vou lhe dizer uma coisa, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, diz amém, mais clareza você vai ter a respeito de todas as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. E agora aquele homem não estava cheio de 6.000 espíritos malignos, mas agora ele tinha dentro de si o próprio poder do, diga, Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que coloca clareza e sabedoria na sua mente. E ele também estava sentado, agora ele não ficava andando no meio dos sepulcros e gritando nas montanhas e gemendo, agora ele estava sentado tranquilamente, ele podia descansar, servir ao Senhor Jesus, ouvir a palavra do Senhor Jesus, sentado, repete comigo, sentado, aos pés de Jesus. Parece até a história de Marta, agora não estava mais agitado para lá e para cá. O maior e o melhor momento da vida daquele homem é quando finalmente ele pôde se assentar, quando ele pôde descansar. E o único lugar, vire para quem está do seu lado, me ajuda por favor, diga para essa pessoa, o único lugar de verdadeiro descanso é aos pés de Jesus. Você não vai achar outro lugar. Você vai brigar com a sua mente, você vai lutar contra você mesmo, você vai lutar contra o mundo, mas o único lugar de verdadeiro descanso é aos pés de Jesus. Por isso o Salmo diz, até o pardal encontrou e a andorinha ninho para si. Aonde? Junto dos teus altares, Senhor meu, Senhor dos exércitos. É em Deus, é em Jesus que nós encontramos paz. Então Lucas 8 ainda diz mais assim, 38 e 39, o homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Ou seja, ele queria continuar, ele queria seguir a Jesus, ele queria estar perto de Jesus. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para a sua casa. O que Jesus disse para ele? Vamos dizer de novo? Volta para a sua casa. Agora você tem uma missão. Não adianta você me seguir. Sabe, nós queremos seguir Jesus, estar na presença de Jesus. Lembra do Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João estavam lá e diziam assim, bom é estarmos aqui. Mas nós precisamos descer do Monte da Transfiguração. E nós precisamos voltar para casa. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, volte para casa. Porque na sua casa é o primeiro lugar em que você vai testemunhar e contar tudo aquilo que Jesus fez na sua vida. Sabe, se todos nós fizéssemos isso, essa igreja teria 5, 6 cultos por domingo e a gente teria que derrubar as paredes e aumentar o espaço. Porque a gente gosta de contar problema, dificuldade. A gente gosta de compartilhar até as lutas, mas está chegando a hora, e na verdade já chegou, que aquilo que vai sair da nossa boca é o compartilhamento da bênção de Deus sobre a nossa vida. Você é um abençoado. Dizer para todo mundo a sua bênção. Por quê? Porque as pessoas vão querer ser como você, e eu não estou falando de inveja, não. Eles vão dizer, se você pode ser transformado por Jesus, e você era um endemoniado gadareno,
o endemoniado do Jardim Catarina, o endemoniado de Itaboraí, o endemoniado de Niterói, o endemoniado de Maricá, o endemoniado lá de Itaipuaçu. Se até em Itaipuaçu Jesus pode ir curar, expulsar um demônio, Ele pode expulsar o meu também. Ele pode tirar a opressão do meu coração. Ele pode me dar alegria de viver. Eu quero, diga eu quero, me assentar aos pés de Jesus. Jesus vai deixar só um pouquinho, tá? Depois vai dizer assim, agora volta para sua casa, vai para lá, vai para a sua cidade e conta para todo mundo. E para quem está ao seu lado, diga, conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Se eu tivesse vindo para cá com a camisa do Flamengo, você ia contar para todo mundo que o pastor veio com a camisa do Flamengo. Porque ia ser ridículo. Quem acha que não, mas eu acho que sim. Mas a palavra da vida, você não conta para todo mundo. Você quer guardar para você e nem para você guarda. Porque se você, como eu disse ontem, ouvisse e praticasse, a sua vida seria diferente. Hoje Jesus quer mudar essa história. O encontro com Jesus, ele é transformador. Sabe o que aconteceu? O final do versículo diz assim, então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Hoje você pode ter um encontro transformador com Jesus. Mas eu já sou crente, eu sei. Mas tem tanto crente que precisa ser transformado. Na verdade, nós vamos ser transformados e aperfeiçoados até o dia da volta do Senhor Jesus. E hoje é um dia de transformação, hoje é um dia de cura, hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia que Jesus quer mudar essa história. Tirar essa tristeza, tirar essa dor, tirar essa agonia. Tirar esse medo, tirar essa culpa. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui, que todas as palavras caiam e que permaneça a palavra de Jesus sobre a sua vida. Que todas as verdades, toda a filosofia seja desmascarada diante da palavra do poder de Jesus. 6.000 demônios não foram capazes de livrar aquele homem. Sabe do quê? Do poder transformador de Jesus. Só tem uma coisa que impede Jesus de agir. Pergunta para quem está do seu lado, sabe o que é? Vou lhe dizer, é você não querer. É você simplesmente não querer. É você começar a inventar histórias, criar fábulas, inventar situações, forjar palavras e até profecias para se afastar, para rejeitar. Quem está dizendo que você é pobre, que você é miserável, que você é sozinho, quem está dizendo isso é o inimigo. Mesmo que essas palavras venham da boca de um crente. Esse crente emprestou a boca para o diabo. A palavra de Deus sempre vai ser cura, diga cura, diga restauração, diga restituição. É isso que Jesus quer fazer. Agora um gigante precisa ser derrubado. O gigante da dúvida, da incredulidade, o gigante do medo. Quando ele cai, e sabe onde que esse gigante está? Ele não está na sua frente, ele está dentro aqui. Ó. Quando esse gigante cair, você vai ser completamente liberto. E você, assim como aquele homem, vai estar revestido de Jesus. Sóbrio, calmo, tranquilo, sentado aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Diz amém. Sabe, eu não sei o que tem atormentado ou impedido você de ter uma vida transformada. Mas assim como Jesus foi a Gadara para libertar aquele homem, hoje ele vem aqui na sua direção para mudar sua realidade de tal forma que tudo o que foi destruído seja restituído. Hoje é uma noite de restituição. Por isso hoje, diga assim hoje. Hoje ele tem alguma coisa muito especial para você. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, essa noite você recebe a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Ele não consegue entender, não dá para explicar, mas é a própria paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Credes em Deus, credes também em mim. Mas não é só isso. Além dessa paz, Ele está dando vestes novas para você. Uma vestidura nova, uma roupa nova.
Eu não estou dizendo que você está nu, todos aqui estamos bem vestidos, mas às vezes a nossa boa vestimenta, a maquiagem, o cabelo, o corte, a barba afeiçoada, o perfume que a gente passa, tudo isso serve para esconder uma realidade que está dentro de nós, de dor, de tristeza, de abandono, de medo, de ressentimento. Essas coisas são plantadas, são sementes do inimigo, e hoje Deus, Ele quer mudar essa história, Ele quer revestir você de novas vestes, das vestes brancas do próprio Senhor Jesus. Olha só, já enumerei duas coisas, diga assim, paz, diga vestes novas, e não é só isso, Ele quer dar para você uma mente transformada, diga mente transformada. Sim, porque através da sua vida, da sua família, seus amigos, todos serão alcançados através de você, porque você não mais pensará do jeito que era. Agora você tem uma mente nova, você tem a mente de Cristo, você está revestido dele, você está vestido de Jesus, você tem a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. Por isso eu não sei qual foi a opressão, um problema, a crise com a qual você entrou aqui. Eu quero lhe dizer que hoje, se você tiver um encontro com Ele, se você fizer igual aquele endemoniado, que mesmo endemoniado, ele correu ao encontro de Jesus, se prostrou diante do Senhor Jesus, e recebeu a libertação, e recebeu a salvação. O que ele estava fazendo naquele gesto? Ele estava abrindo o seu coração para Jesus. Às vezes a gente abre o coração para tantas coisas, a gente abre o coração para tantas pessoas, e eu quero convidar hoje você a fazer algo diferente. Abra o seu coração para Jesus. Vire para quem está ao seu lado, diga, abra o seu coração para Jesus. Deixa Jesus fazer morada, deixa Ele mudar essa história, deixa Ele mudar essa agonia, deixa Ele tirar essa dor e transformar isso tudo em felicidade, em alegria. Deixa Ele tirar esse pranto dos seus olhos, essa tristeza, essa cinza sobre você, e te dar uma nova voz de júbilo e de louvor. Aceite hoje, receba Jesus hoje, encontre com Ele hoje, deixa Ele mudar a sua história. Eu já fiz isso antes, faça de novo. Porque se tem alguma coisa te oprimindo, hoje é o dia da sua libertação. Se tem alguma coisa te chateando, hoje é o dia da sua alegria. Se você ainda não tem Jesus no coração, hoje é o dia da sua salvação. Diga amém. Faça desse momento e dessa hora, desse lugar, o seu lugar de transformação. Quem fica de pé comigo em nome de Jesus?